Porque alguns homens são tão idiotas. Calma, fica calmo. Eu disse alguns, tá? Alguns. Não são todos e não são todos que estão incluídos nesse vídeo hoje. Então, alguns, por isso alguns. Lembre sempre que não são todos. Oi, meu nome é Elisa, eu sou escritora e psicanalista e hoje eu quero falar contigo sobre homens. Sim, vamos falar sobre alguns homens que somem, voltam do nada fazendo drama, não se responsabiliza por nada e ainda acha que é o protagonista da sua vida. E hoje eu quero te contar porque alguns homens são tão idiotas. E eu vou começar com alguns exemplos de pessoas próximas, de amigas, de conhecidas e talvez até meus. Tem desde aquele homem que some, mais surta se sabe que você tá curtindo ou respondendo stories de outros homens. Tem aquele também que elogia, mas já logo te diminui. E tem simplesmente aquele que não sabe o que quer e fica fingindo que isso é profundidade. Sim, temos muitos. Freud falava sobre o narcisismo, tá? Esse narcisismo, olha só, faz todo sentido, tá? O que seria esse narcisismo? Nós não estamos falando do narcisismo patológico, que esse, pelo amor de Deus, vamos correr, vamos ficar distante, porque é muito complicado, tá? Alguns homens, assim, para uma explicação breve e fácil, vamos dizer que alguns homens eles ficam presos no próprio ego, tá? Eles amam a si mesmos mais do que amam qualquer pessoa. Então, como é que eu posso dizer? O outro, no caso, né, a mulher ou o outro homem, acaba vivendo como um espelho, tá? Um espelho para confirmar o quanto essa pessoa é incrível, tá? Eu não sei se tu já te relacionou com pessoas assim, mas aquele cara que enquanto tu tá fazendo o que ele quer, tá bom, tá contigo. A partir do momento que tu não faz o que ele quer, já não tá bom. Porque como assim tu tá te colocando? Tu tá te impondo? Como assim tu tem vontades próprias? Não, não pode ser. Não. Eu sou o centro do mundo. Eu sou o centro do universo. Então, aí nós temos um probleminha, porque essa pessoa parou no que nós chamamos de um narcisismo primário. Porque nós passamos por essa fase. Aquela fase que nós chamamos na psicanálise de o bebê, a vossa majestade. Que todo mundo fica em volta. Ai, como é lindo. Todo mundo fica em volta. Então, tem homem que ainda tá nessa fase. Não passou essa fase. Ainda tá nessa fase de todo mundo tem que ficar em volta e ai, é lindo, ei, olha, ele falou, parabéns. Infelizmente, tem gente, não só homens, tem gente que parou nessa fase e não sai dela. Então, vamos procurar um psicanalista. E aí entram nós, pessoas que nos relacionamos com pessoas assim, e é aquilo que eu falei antes. Eles querem que a gente sirva de espelho, mas espelho para mostrar para eles o quanto eles são incríveis. Já o Winnicott, ele falava muito sobre a capacidade de estar só, tá? E sabe o que é curioso? É que muitos desses homens, esses que são idiotas, que é só uma palavrinha que eu usei para demonstrar que nós, pessoas que nos relacionamos com eles, estamos cansadas disso. Não o meu caso, porque agora eu já não estou mais na pista, como dizem. Então, mas quando, né, me relacionava, já sabia muito bem o que eu queria. Por isso que hoje eu tenho um relacionamento muito bom, graças a Deus, porque eu já estava vacinada para esse tipo de comportamento que a gente está falando aqui hoje. Por isso que é muito importante
você fazer análise, você entender um pouco mais sobre você e sobre como o outro pode ter um certo controle sobre você. Porque se você não melhorar isso, você que vai acabar sendo ali um bonequinho de controle de um cara desse, tá? Então, o que eu tava falando? Tá, que o curioso é que muitos não desenvolveram, né? Essa capacidade, assim, de ficar sozinho, tá? E tem homens, olha, que eu conheço muito bem, mais velhos, que não têm essa capacidade de ficar sozinho, que pulam de um relacionamento a outro, mesmo que ruim, mas pulam para não estar só. Na verdade, esses homens não sabem lidar com o próprio vazio e aí vivem procurando alguém para tapar esse buraco interno deles, né? Eles também não procuram uma análise porque alguns acham que são bons demais para isso. E aí, quando uma relação exige maturidade desse tipo de homem, ele foge. Ele foge. Eu tô falando de homem porque eu falo do meu lugar, tá? Da minha posição como mulher. Mas se tu quiser encaixar isso pra mulher, talvez também dê certo. Porque eu sei que também existem mulheres que fazem esse tipo de coisa. Eu até convido os meninos que assistem esse canal a trazer algumas histórias, pra gente não ficar trazendo só histórias de homens, 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 mas é que vem a mim muitas histórias de homens, tá? Mas se vocês quiserem me trazer histórias, eu vou ficar muito grata. Então, o que eu tava falando? É que quando a relação exige um nível de maturidade, alguns desses homens somem, tá? Porque eles vão se sentir invadidos. E outros vão te fazer de mãe, né? Que a gente sabe que tem muitas relações aí que, infelizmente, as mulheres às vezes são mais mães do que mulheres, esposas. E isso é horrível, é muito ruim. É ruim pra relação, é ruim pra mulher e é feio pro homem. É muito feio tua mulher ser tua mãe, tá? Vai crescer. É muito feio. Eu acho que o Lacan, no meio disso tudo, eu imagino ele assim, dizendo que o idiota é aquele que tenta preencher a própria falta com o desejo do outro. Porque ele não entende o que ele realmente deseja. Então, ele acaba destruindo tudo e qualquer coisa que poderia ser bom. Essas criaturas, elas estão realmente presas numa fase assim que o mundo gira em torno do próprio umbigo, tá? São pessoas que às vezes machucam os parceiros, são pessoas que pensam sempre mais em si, sempre no doa quem doer, eu vou falar, eu em primeiro lugar, eu não tô nem aí para tuas necessidades, sendo que um relacionamento é uma via de mão dupla, né? Às vezes temos que ceder de um lado, às vezes de outro. Tem que ser bom para ambos e tem que suprir as necessidades de ambos, não sempre de um só. O problema é que você não precisa girar junto em torno do umbiguinho dele. A gente não precisa, meninas. O papel das mulheres não é ser um espelho do homem imaturo, não é ser espelho desse sujeito que tá preso lá numa fase infantil. Não é. O papel da mulher é ser um sujeito inteiro, com ou sem um amor. Se no meio do caminho vir um amor, uma pessoa para completar, para ser bom, para como é que a palavra me fugiu agora, mas para aumentar, para ser melhor, sabe? Me fugiu a palavra, era outra palavra, mas por algum motivo me fugiu a palavra. É para ser melhor, para ser parceria, para ser bom, entendeu? Então,
Vamos deixar para o analista ficar analisando esses sujeitos, né? Eu acho que Freud que analisava, tá, gurias? E guris que também se relacionam com esse tipo de homens. Eu acho que cabe a nós bloquear esse tipo de gente da nossa vida, porque de uma forma ou de outra a gente vai sair machucado, tá? A gente vai sair, porque é uma pessoa que tá ainda presa em uma fase muito imatura. É uma pessoa que precisa muito desenvolver muita coisa ainda para conseguir ser uma pessoa, no mínimo, de diálogo em um relacionamento. No mínimo isso. No mínimo tem que ter um diálogo. No mínimo, ambos têm que ser adulto para expor os seus problemas, para conversar. Agora, o carinha lá preso, no looping de ainda ser o bebê, Vossa Majestade, foge. Foge enquanto dá tempo, tá? E qualquer coisa, vem comigo que eu tô aqui. É só me chamar. Não esquece de deixar o teu like, de deixar um comentário, me contar alguma coisa, me conta no Instagram também, pode mandar textão que eu adoro, pode me contar. Se quiser trazer algum tema, alguma coisa pra gente falar também, fica à vontade. Beijo, até!